Bom dia, Cymakers. E o microfone aqui jogado. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à consultoria ao vivo, que tem mais de um ano, né, gente? Olha só. Já tem praticamente... Não, já tem um ano. Ainda não passou, olha que legal. Bom dia, Cymakers. Netinho, Cacau, Vitória, Carlos, Rogério, Damasceno, galera do YouTube, olha aí, Aracati, bom dia, Arilene, Ramon, bom dia, Cymakers, vamos lá, esperar aqui o pessoal entrar. Coloquei aqui no YouTube, a Cymakers do YouTube, lembrem-se, no Instagram é melhor para solicitar para participar e para você também fazer o seu cadastro para escolher o seu dia. Tá? Então vai no Linktree, você anota todas as suas dúvidas relacionadas ao seu negócio de açaí, ou se você quer abrir um negócio de açaí, não sabe por onde começar, venha também, tá? Então, antes de tudo é a preparação aqui também. Então você vai anotar todas as suas dúvidas e vai vir pra live. Beleza, Cymakers? Sou dono de açaí, que show, Renatinho, show. Show, Renatinho, agora é só começar, ó, a organizar o negócio. Chile, vamos lá, usar para tirar a musiquinha de recepção. Bom dia, Cymakers. Jonathan combinou ontem. Vamos lá então para chamar o Jonatas. Então a Cymaker, eu vou chamar o Cymaker de hoje. E quem do YouTube, Facebook quiser participar, já sabe o que você vai fazer? Vai vir pro Instagram. Beleza? Vamos lá então. Chamar aqui o Jonathan. Vamos aguardar. Primeira vez, Viana, show, seja bem-vinda. Açaí do Alê. Jonatas, bom dia, tá virada pra lá. Tudo bom? Agora acertei, bom dia. Tudo bem, Amanda? que bom que deu certo, né? Bem-vindo, muito bom. Obrigado, Cacau, já prazer poder participar combino, aqui da Cacau, live com com você vocês e para aprender um pouquinho. quinta-feira. Vamos desativar aqui. E aí, Jonatas, tudo bem? O que você manda? Tudo bem. Comigo tá tudo bem, com você, Amanda? Tudo Tudo bem bem? também, muito bom. Então, E prazer aí? falar com vocês aqui, poder estar participando aqui, tirando algumas dúvidas também a E que respeito. bom, Estou né, que deu começando certo. agora, Você conheceu a escola de açaí tem pouco tempo, né? pouquíssimo tempo. Na verdade, assim, eu conheci a escola de açaí através dos vídeos no YouTube. Ah, Eu legal. pesquisando sobre preparo, sobre essas coisas, acabei encontrando vocês lá no YouTube. Uhum. E aí eu fui procurar, informar, procurar se ver se tinha redes sociais. E aí fui achando Instagram, essas coisas mais, para conseguir entrar em contato com Ah, vocês. que show. Muito bom, Jonatas. E aí, você conseguiu pontuar as dúvidas que a gente conversou ontem? Conseguiu. Então, falar a verdade, eu tenho bastante, viu? Tenho Show, bastante, viu, Amanda? Porque o que pode mandar que a acontece? gente converse. Essa é a intenção da consultoria, diferente, né, de mensagem. Aqui a gente pode conversar, Sim, entender qual que é realmente o problema. Às vezes é uma coisa boba e às vezes a gente precisa conversar mais um pouco. verdade. Então, porque o que acontece? Eu estou começando no ramo agora, faz pouquíssimo tempo que eu estou, ainda estou em questão de conhecimento, preparo, essas coisas. Já comecei algumas vendas, já obtive algumas vendas. Assim, pelo pouco tempo que a gente começou, o resultado está sendo até legal, mas assim, eu preciso aprender mais dicas de preparação, Uhum. de rendimento, essas coisas, de armazenamento. E potes também, porque assim, eu utilizo um tipo de potes, eu não sei se realmente é esse tipo de pote que eu devo estar usando. Porque assim, a princípio, o foco principal é eu estou distribuindo e vendendo em academia Uhum. o produto. Você Então, trabalha assim, às vezes distribuindo eu. também, Jonathan, é isso? Não, só assim, eu acho que eu me expressei errado. Na verdade, eu só vendo Tá, nas vende para o academias. consumidor final, né? Sim. Tá. Isso. E aí o que acontece? Eu acabei adquirindo um freezer, aqueles como de sorvete, de mercado, e conversei com o rapaz da academia e ele me deixou
colocar o freezer lá. E aí eu produzo o material em casa e forneço para a academia. Eu boto no Legal. freezer lá e ponho para vender na academia. Então, Qual que assim, é a a sua princípio, cidade? nos primeiros dias, é Guarulhos. Inclusive, você falou? Inclusive, assim, eu pensei que não teria um retorno, assim, não demoraria para sair as vendas. No primeiro e segundo dia foi, sim, 2, 3, mas depois do terceiro dia em diante, inclusive ontem também, tive uma venda, uma saída boa Olha aí. de açaí. Uhum. Muito bom. E aí eu vi você lá no canal, falei, eu preciso de umas dicas dessa Uhum. mulher para mim poder alavancar as minhas vendas e umas dicas. Travou? Gente, vocês estão me vendo aí? YouTube tá, Instagram, o Jonathan tá travado aqui. Vamos lá. Jonathan, voltou. Voltou. Tá, entendi o seu negócio. Então, a produção é em casa, você produz na sua A casa, princípio, já de início, qual a temperatura ideal para você mim manter a bate o açaí conservação? ou você compra ele pronto? Como é que você tá fazendo? Não, eu já compro ele pronto, eu compro ele em potes de 10 litros, Uhum, não puro, eu compro ele cremoso para mim fazer. uhum, E aí, o que acontece? Uma das dúvidas é essa, qual que é a temperatura ideal para mim manter ele em casa e uhum. no freezer para mim vender? Certo. A primeira dúvida é qual a temperatura de uso, né? Para você manter e montar os potinhos para venda. Primeira E coisa, não sei se você já teve acesso aí. As TPAs. Tudo que eu falo envolve as TPAs e é verdade. Quando nós falamos em produção de açaí. O que são as TPAs? São as técnicas de produção de açaí. O nosso método que eu desenvolvi. Está me ouvindo, Jonathan? Gente, que internet hoje está. Chegou a ouvir das TPAs? Sim. Chegou a ouvir das TPAs, Jonathan, que eu estava falando ou não não, chegou? Não? não. Quem me acompanha aqui sabe que um dos pontos que eu bato sempre nessa tecla são as TPAs, técnicas de produção de açaí. Você tem papel e caneta, né? É o nosso método que Sim. eu desenvolvi ao longo da minha experiência trabalhando com açaí. E o que são as TPAs? TPAs são técnicas de produção de açaí. E eu fiz umas Uhum. letrinhas que você não vai esquecer. Ela serve, as Uhum. técnicas de produção não servem somente para a produção do açaí barra. Ela serve para caixa de 10 litros, ela serve para quando você mudar e for fazer o seu açaí utilizando barras, você também vai utilizar as TPAs. Serve para vender potinho, tanto na praça quanto na praia. Então, as TPAs são o quê? Elas vão envolver qualquer tipo de produção ou somente a venda do açaí envolve as TPAs. E um dos pontos das TPAs, vou soletrar aqui para você. Anota essa palavra, Uhum. REC voa, REC voa. Rec voa. REC voa. Uhum. É sim, essa palavra é Certo. fácil exatamente para a gente não esquecer. R de receita. Uhum. E de escolha. Tudo que você vai ver Uhum. agora vai consistir nisso aqui, você vai entender. C de controle de temperatura. Uhum. Vai só para o controle, eu já me precipitei aqui, coloquei de temperatura. V de volume de Uhum. produção. O de ordem Certo. dos ingredientes. Aí você coloca a Ordem ordem. dos E ingredientes. A é a armazenagem. Armazenagem correta. Uhum. Tá? Então agora a gente volta para o primeiro. A receita é receita balanceada. A Certo. receita é balanceada. Escolha é escolha da matéria-prima. Da Uhum. matéria-prima. E o controle é controle de temperatura, Certo. certo? Então, o que é que vem? Certo, ok. Onde que nós vamos chegar aqui? Ela serve, as TPAs, tanto para você produzir, quanto para você utilizar a caixa. Na letra R, você não vai ter agora, porque a sua receita já é pronta. Então, você compra, o Uhum. mix já sai pronto, só que você escolha da matéria-prima. Você tem um trabalho de escolher
qual que é o produto que você vai trabalhar? Não é que você já fez isso. E um detalhe, você não vai mais ficar só com um, porque você já vai começar a vender bastante, você precisa escolher outro fornecedor, além do que você tem. Então, você vai ter o seu titular, que é esse que você tem, que você gosta, que você já trabalha, e a partir de hoje você vai sair à procura de outro fornecedor, um reserva, né? Então, você tem o seu titular e você vai ter o seu reserva lá no banquinho, para caso haja algum problema com o seu titular, você tem o seu reserva para entrar em campo na hora que você precisar. Controle de temperatura. Letra C. Aí é onde você chegou à sua pergunta, que é um dos pontos das TPAs. Tá? O controle de temperatura, nós temos a temperatura de armazenamento. Quando você recebe o seu açaí, você põe onde? Direto. Então, eu estou colocando diretamente no freezer. Show. É isso. Por que no freezer? A temperatura de armazenamento, que é menos 18 ou mais frio. Então, no seu freezer é o caseiro? Não, você disse que você comprou, né? Um freezer. O de venda, o que é o expositor, que no meu caso é o freezer expositor. Tá baixo? Não, melhorou. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, peraí, vou aumentar um pouquinho aqui, então. Então, para venda, eu coloquei o expositor. Agora, em casa, é o freezer normal, é de geladeira, normal. Tá, entendi. Então, o que você vai fazer? Quando você receber o seu açaí ou você for armazenar na hora de guardar, você vai armazenar sempre, nunca, em hipótese nenhuma, na temperatura de uso, que eu vou te falar, e nem na temperatura do controle de temperatura. Não. Sempre é congelamento. Ok. Temperatura de controle de temperatura. O que é o controle de temperatura, afinal, que eu não expliquei? Né? O controle de temperatura é o processo de descongelamento controlado do açaí para chegar no ponto que você quer. Porque quando você tira do freezer, você não tira e já vai direto montando, não é? Não, porque não dá, porque ele tá com os cristais de gelo ainda. Tá muito duro, na verdade. Quando você vai retirar ele, você não consegue. Você, na verdade, no começo, quando eu comecei a fazer, eu estava tendo um problema por causa disso, porque eu quis pegar ele já congelado, e aí quando você vai tirar, ele não sai. Ele fica só aquelas raspas. Isso. Aí um erro que muita gente faz, acontece no negócio, a pessoa mantém, consiste nesse erro, é o quê? É tirar o açaí do freezer, deixar ele descongelando em temperatura ambiente, tá? Deixa ele lá, deixa meia hora, 40 minutos, tá no ponto de servir. Não é verdade. Por quê? Você vai perder qualidade, porque é um processo de descongelamento acelerado. Acelerado. Pensa, já é quente na sua região. Agora imagina na sua cozinha, não é? Então, esse processo vai ser mais acelerado. Então, jamais, açaí maker e Jonathan, você não vai deixar para fora em temperatura ambiente. Você vai fazer o quê? Tirar do seu freezer e deixá-lo em refrigeração, que é o controle de temperatura, que é o descongelamento controlado do açaí. Mas você não vai fazer isso de primeira. Você vai fazer hoje, quando você for, se você tiver uma caixa aí, você já faz o teste. O que você vai fazer? Você vai tirar ela antes, que o controle de temperatura consiste no descongelamento, né, controlado do açaí, só que você deve acompanhar esse tempo. Então, vamos supor que você tirou agora, 9 da manhã. Você tirou agora, antes da live, você botou esse açaí na refrigeração, em refrigeração. E você vai precisar desse açaí que horas mais tarde para você trabalhar? Qual que é o horário? Por volta das 11 horas, normalmente, meio-dia, que é o pessoal, na hora que o pessoal está saindo da academia, que é o horário de almoço. Beleza, você vai ter que colocar ele em refrigeração e acompanhar. A cada 40 minutos, dei 40 minutos lá na refrigeração, vou abrir, vou pegar a colherzinha e vou olhar. Não, tá duro. Vou deixar mais 1 hora. Olhei lá, não, tá duro ainda, vou deixar mais. Aí você vai marcar. Até que vai chegar o ponto que você vai, poxa, deu 4 horas. Nossa, mas agora ele tá perfeito. Olha aqui, tá boleando, tá saindo cremoso. E esse processo, Jonathan, ele não vai deixar seu açaí cristalizar. Não vai. Porque é o controle de temperatura. Ele não vai derreter nas laterais, porque você sabe, se você deixar ele para fora, onde que começa a derreter primeiro? Sim. As laterais. As laterais. Observei as laterais que ele começa a derreter primeiro. E isso vai impactar na qualidade, porque quando você montar o potinho e for levar lá para academia, eu sou a pessoa que vou comprar esse açaí, tem grandes chances de eu pegar essa parte que está descongelada, que foi o controle que você fez errado.
Então, aí eu vou dizer, nossa, mas esse açaí também é cristalizadinho, sendo que ele poderia não estar. Se o Jonathan tivesse seguido o processo. E muita gente faz isso, deixa para fora, ou então não armazena, que nós vamos chegar nesse ponto. Então, o processo de descongelamento, o controle de temperatura, é você acompanhar, né? O açaí sendo descongelado para ficar no ponto que você quer. Ele não pode descongelar completamente. A caixa de açaí, especificamente, se você esquecer para fora, se você deixar passar o ponto dela, ela não vai mais voltar a ser o que era antes. Ela não volta. Não sei se você já aconteceu isso com você aí. Então, mas aí no caso, passar do ponto, você falou que deixar ela ficar muito mole, no caso? Ele vai derreter. Se ele passar do ponto, em temperatura ambiente, na geladeira vai ser mais difícil. Mas em temperatura ambiente, se você colocar ali, for atender um telefone e saiu e esqueceu ali um pouquinho, passou do ponto, ele não vai mais voltar a ser o que ele era antes. Ele não volta mais a ser cremoso. Por quê? Esse açaí, provavelmente, se ele é um açaí cremoso, ele passou em uma máquina, em uma produtora contínua ou uma produtora descontínua. E esse processo de passar pela produtora, ele tem incorporação de ar, tá? Ele tem uma incorporação de ar, que nós chamamos de overrun, tá? Então, o overrun é o quê? É incorporação de ar no açaí, na hora que ele passa nessa produtora. Tá? Então, por isso que esse açaí, além da receita, que tem que ser balanceada, tem que ter estabilizante, tem que ter açúcares, que é futuramente para você, não é para agora, é o dia que você for produzir. O que você tem que ter hoje é o cuidado com ele. Ah, Amanda, mas se acontecer de descongelar, porque pode acontecer, né? Você sabe que não pode deixar para fora, mas deixou e descongelou. Você vai ter que rebater esse açaí. Então, eu, na verdade, assim, é que eu estava falando para você, na verdade, eu estava usando esse processo que você está falando que não pode ser feito. Então, eu já estava totalmente errado, porque eu já estava usando esse processo, que eu tirava do congelador e deixava ele em temperatura ambiente, para ir descongelando, para depois ambiente assim, fora da geladeira. Sim. Na cozinha, no caso. Aí eu deixava fora, para depois eu começar a fazer a produção dele. Só que eu estava reparando que era assim, conforme eu deixasse um tempo, ele começava a derreter demais. E aí depois, se eu fosse correr para voltar ele para a geladeira, quando eu voltava a pegar ele novamente, ele já estava totalmente desproporcional, que nem você falou. Começa a ficar congelado demais, fica muito duro, fica cristalizado. Isso, como você vai fazer a venda, vai botar no potinho, ainda vai para um outro freezer, isso é um agravante, porque vai cristalizar. Então, esse processo que você está entendendo, o dia que você fabricar, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Você só vai mudar, ainda vai acrescentar mais um processo, que é o da fabricação. Certo. Mas esse controle você já vai ter. E é isso mesmo, Jonathan, é o fato de você deixar ele em refrigeração, que vai atribuir mais qualidade para o produto. Tá? E isso você não vai perder, porque é mais difícil você... a não ser que você saia um dia inteiro da sua casa e esqueça seu açaí lá dentro. Que é diferente do açaí em temperatura ambiente. Se você ficar ali minutos já é o suficiente para ele descongelar completamente. Tem gente que ainda arrisca, eu não indico. Segundo, terceira temperatura, é a temperatura de uso. Temperatura de uso. Eu sempre falava que a temperatura de uso é entre -6 e -10, tá? Certo. Pode anotar. Hoje eu vou mais um pouquinho. Coloca aí entre -4 e -10, tá? Hoje eu reforço porque varia muito. Vendo as geladeiras de cada açaí maker, varia. Aí você coloca aí entre -4 e -10. Que temperatura é essa? Você vai ter... Tem um freezer maior agora. Aquele de horizontal, sim, né? O meu é o vertical, no caso. É aquele expositor como se fosse de bebida, sabe? Que a porta é de vidro. Sim. É esse. Então, o meu é daquele. Né? É freezer, ele é freezer. Se você colocar o seu açaí mais próximo à porta de vidro, ali, vertical, você colocá-lo em frente, mais próximo à porta e menos lá para o final, aquela área próxima à porta, ela é menos fria. Ela é menos fria. Sim. Então, você pode, assim que possível, não agora exatamente, mas é bom ter um termômetro. Eu até coloquei a foto dele ontem no feed. Porque o termômetro, ele vai te ajudar a nortear nesse momento o seu negócio. E depois, você vai fazer o controle de temperatura também com o termômetro,
que é obrigatório, pela vigilância sanitária, você ter o controle dos seus equipamentos. No caso do seu freezer, da sua geladeira, tá? E também isso você pode colocar como um ponto positivo do seu negócio, tá? Porque você acompanha a temperatura do seu açaí. Isso também é obrigatório, mas muita gente não faz. Então, o que você vai fazer? Temperatura de refrigeração. Perdão, temperatura de uso. É a temperatura entre -4 e -10. Então, o que acontece? Essa temperatura, depois que você tirar do controle, você vai colocar em temperatura de uso, ele vai estar ali no ponto de você tirar e servir. Aí você, às vezes, afasta um pouquinho mais para trás, coloca um pouquinho mais para frente, mas durante o dia que você está trabalhando, vai te atender. O açaí não vai derreter. Tem gente que, inclusive, alunos meus que já colocaram termostato no freezer, porque aí já deixa, quem tem, né, demanda para um freezer todo de uso, que não é o caso de muita gente. Então, esse aluno, ele vende muito. Então, o que ele fez? Ele pegou um freezer e ele colocou o termostato. Então, aquele freezer, ele usa para a temperatura de uso. Todo açaí que ele usa ali durante o dia fica ali, ele tira e usa. Então, você pode fazer tem essa opção também. Outra coisa, quando você finalizar, Amanda, usei meu açaí, montei, coloquei, deixei na temperatura de uso, na hora de armazenar, vai botar onde? Não pode esquecer lá. Vai ter que colocar na sua temperatura de armazenamento, que é -18 ou mais frio. Fechou. Então, deixa eu anotar aqui. Temperatura de armazenamento que, no caso, quando eu acabei de montar ele, eu posso voltar ele para a temperatura de armazenamento. Então, você fica usando ele durante o dia ou não? Você só monta e guarda? Não, eu monto e guardo. Aí depois eu pego ele e levo para academia. Aí lá na academia, que nem você falou, na academia, o meu freezer na academia, ele já tem o termostato, que é o do freezer mesmo normal. Lá eu estou usando a temperatura de -10 nele. Entendi. Show. Pode ser, porque quando o aluno pegar, ele não vai estar muito duro, né? Vai estar no ponto dele tirar e servir. Só tem que ter cuidado, Jonathan, porque e se ele tiver cheio de açaí e na hora que a academia fechar, ele ficar lá, você tem risco dele não ficar, dele derreter ainda um pouquinho, se ele ficar muito tempo, tá? Então, aí eu faço, que nem nesse caso, o que eu estava fazendo era o seguinte: quando a academia fecha, eu dou uma levantadinha um pouquinho no valor do termostato. Aí de -10 eu passo, isso, da temperatura. De -10 eu passo para -11,5, tal. E afasto ele um pouquinho, que nem eu coloco também na porta, bem no começo da porta. Ele afasta ele um pouquinho mais para o fundo, para ele conseguir refrigerar um pouco melhor. Beleza, pode ser. Você pode até aumentar mais um pouquinho. Coloca aí mais frio para a noite e depois você baixa novamente. Pode ser. Muito bom. Tá certo. Você baixa, não. À noite você baixa, né? E pela manhã você aumenta a temperatura. É isso. Certo. E aí, então, aí que nem nesse caso, quando eu produzir ele, eu vou guardar ele no congelador, eu posso manter ele na temperatura do congelador normal. Sim, para armazenar a temperatura de congelamento. Por quê? Seu açaí, esse que ele tem a validade da caixa. Fechado. Provavelmente é 6 meses. A partir do momento que você abre a caixa de açaí, ele vai ter a validade de 30 dias. Em temperatura de -18 ou mais frio. Então, você não vai perder seu produto. Mas se ele não tiver na temperatura de congelamento, o vencimento dele vai ser bem mais curto. Por quê? Porque o açaí é muito perecível, muito. Então, ele tem que estar em temperatura de congelamento, a não ser que seja para o uso. Como você falou, uso ali no dia. Então, tá tranquilo. Tá. Tá? Tá ok. Agora, a outra dúvida que eu tenho, que eu acho que é a principal delas, né, que é onde a gente se inicia tudo, é como fazer o preparo, né? Como devo colocar, como preparar no pote. Por exemplo, eu estou usando esses potes aqui, ó. Vocês conseguem enxergar. Eles são um pouquinho... que é diferente dos que eu vi no seu vídeo, que você prepara. Esse aqui é de 250 e esse outro aqui é de 500 ml. Entendi. E qual que é a sua dúvida, Jonathan? Então, aí na hora do preparo, que eu estava usando os métodos errados, né? Que eu estava raspando
o açaí já congelado. E aí, na hora de fazer, eu acabava colocando ele e pressionando para poder obter o espaço Uhum. ideal no pote. E aí eu pesava, porque eu tô usando eu estava usando a Show. balancinha, tudo, Uhum. estava usando a balança. Só que o que acontece? Eu colocava na medida aqui, em relação ao volume que mostra aqui, 250 ml. Só que aí depois eu fui pesquisando, eu fui ver que nem sempre o valor de 250 ml quer dizer que seja 250 gramas. Tá. Isso que você está falando, ele vai servir para o seu controle, ele vai servir para a sua ficha técnica, ele vai servir para o seu cálculo de custo e ele vai servir para a sua precificação correta. Você foi para o âmbito peso, né? Ah, o peso do açaí. Para venda, tá tudo certo. Para venda, você vai pegar 250 ml e você vai continuar vendendo 250 ml. Hoje. Hoje, como você vende? Ó, Certo. tem um copinho de 250 ml. O dia que você, Amanda, agora eu vou ser fabricante. Vou fabricar açaí. Aí você vai para um outro ambiente. O que, é que você vai fazer? Você vai precisar colocar todas as especificações da sua fabricação. Você vai precisar colocar discriminar no seu potinho peso bruto, peso líquido, a procedência, a tabela nutricional, a fabricação e validade, muitos pontos que nesse momento você não precisa. O que você precisa nesse momento, que você pode e já passa uma credibilidade melhor para o seu cliente, é colocar o nome da sua empresa, que eu acho que você põe, né, uma etiquetinha com o nome da Sim. sua empresa e a data de fabricação e validade. Ah, Talvez, sim. talvez a procedência também é interessante, porque você é pequenininho, você está começando agora. Mas o dia que você for Sim. um fabricante, ó, por mais que seu espaço seja pequenininho, vou distribuir necessariamente. O cliente tem que saber de onde está vindo. Você tem que ter a comunicação com a vigilância sanitária. Mas aí é mais para frente, o dia que você produzir, né? Que não é o caso. Você ainda está na sua casa. Mas isso, mas futuramente a gente Isso. pensa, né? Com certeza, já tem que planejar, botar no papel. Eu falo muito, Jonathan, e eu acho Verdade. que assim, principalmente quem está começando, quem já tem o negócio pode mudar. Pode parar de trabalhar. Quando eu falo de forma amadora, sou um pouco pesado, mas é verdade, porque quando nós Sim. decidimos trabalhar de forma profissional, tudo muda, até o dinheiro aparece. Até o dinheiro Sim. aparece. Então, o que você falou agora é muito importante. Você disse, Amanda, o peso, não, eu ouvi falar, então é alguma coisa que você não sabia e que você já sabe agora. Então, vamos voltar para a pergunta. O potinho de 250 ml, você continua com 250 ml. Porém, você vai pesar esse potinho e saber quantos gramas vai nesse potinho para você calcular seu custo. Calcular seu Certo. custo. Então, esse potinho de 250 ml provavelmente vai, sei lá, 220 gramas. Então, você sabe que a sua caixa de 10 litros, ela pesa quanto? Qual o peso dela? Então, ó, quando eu comprei ela no princípio, quando eu comprei a primeira caixa, eu não pesei. Uhum. Já foi um erro, porque eu já cometi aí depois eu fui vendo que eu cometi um erro, porque eu não pesei a caixa. Aí na segunda remessa que eu fui comprar, aí eu já fui pesar. Aí a caixa de 10 litros, ela estava pesando 7,2 kg. Tá. Não tem, eu acho que eu cheguei a falar isso para você, né? Que não tem uma regulamentação específica para caixas de açaí. Quando eu falo que não tem uma regulamentação específica, é comparando com as barras de açaí. Que as barras de açaí, se você coloca ali 1 quilo, né? Ela tem que ter, de tudo que você coloca, que tem 1 quilo, ela tem que ter de fato 1 quilo. E as fábricas, elas têm um acompanhamento também. Elas têm um acompanhamento. Isso é obrigatório. Tá tudo, as licenças, a forma que está saindo esse açaí. O caminhão para na estrada em vários momentos para conferir a nota, se está batendo com a embalagem, se a embalagem é personalizada, a embalagem tem que estar da forma correta. Tudo isso tem essa fiscalização. A Caixa não. A Caixa não, só que o Uhum. consumidor ele tem que fiscalizar, ele tem que fazer isso, é o que você está fazendo. Até porque não é só porque nós não temos o que fazer, não é isso. É porque isso impacta no nosso bolso. O que eu quero chegar? Sim. Onde eu quero chegar? O que eu quero te falar? 7,2 kg é o quanto pesa a sua caixa. Por quê? Ela tem 10 litros, mas tem fabricantes que entregam 6,5 kg, tem fabricante que é 7, tem fabricante que é 7,200, tem fabricante que é 8,200, tem fabricante que é 9, tem fabricante que é 10 litros, 10 quilos comprovados.
que acontece? Cabe a nós escolhermos de quem que nós vamos comprar, tá? Mas onde que nós vamos chegar? Para você saber o preço do seu quilo, você vai pegar o preço que você paga na sua caixa e vai dividir pelo peso da caixa. Você vai encontrar o preço do seu quilo. Você paga quanto na sua caixa hoje? Eu estou pagando em torno de R$ 95. Ó, o preço do seu quilo hoje sai a R$13,19. R$13,19. Por quê? É 95, né, que você me falou, dividido por 7,2 kg. Dá R$13,19. Esse é o preço do seu quilo. E aí você vai saber que o quilo do Jonathan custa R$13,19. Então, 220 gramas, aí você vai fazer as contas, né? 220 gramas corresponde a X. Então, você já tem como saber. Se você precifica só pelo... Olha só como é ilusório. Se você precifica só por 10 litros, você vai ter o litro a R$9,50. E não procede. Não é verdade. O preço do seu quilo é R$13,19. E muita gente faz esse cálculo equivocado, porque simplesmente vê por aí, acha que é assim e faz. Aí acaba tendo impacto, porque não é pelo litro que você calcula, é pelo quilo. Olha a diferença de 9,50 para 13,19. Então, no meu caso, eu estava fazendo o quê, Amanda? Eu estava fazendo o cálculo pelo litro. Por exemplo, eu falei 10, porque eu fui observando depois em outros fornecedores que eles marcam, alguns outros fornecedores, eles marcam litros, 10 litros, mas embaixo eles colocam o quilo. Esse que eu estava pegando, ele não marca. Isso. Ele não marca. Aí eu fiquei na dúvida. Falei, eu vou perguntar. Eu liguei para ele, ele foi e me falou para mim, nossa caixa pesa em torno de 7,200, 7,5. Só que eles não marcam na caixa. Só que outros fornecedores que eu fui pesquisar e fui atrás, eles marcam. Um marca 8, porque é uma exigência outro marca 9. da vigilância sanitária. É igual que eu te falei do potinho, que você tinha que ter o peso bruto e o peso líquido. Para a caixa também. Então, você tem que ter o peso bruto. O que é o peso bruto? É 10 litros. E o peso líquido? 7, 8, 8,200, 9. Isso tem que ter. Você pode dar um toque de boa no seu fornecedor, né? Chegar, olha, tem que ter, eu estou estudando, eu preciso para calcular, e assim como eu preciso, outras pessoas precisam. Não precisa ele personalizar a caixa dele. Eu não estou falando isso. Tem gente que está começando também. Tá tudo certo. Mas ele pode comprar uma etiqueta baratinha. Eu até tenho uma aqui perto, daqui a pouco eu pego. Deixa eu até dar um jeito, ver se eu consigo pegar. Olha aqui a etiqueta. Ó, ele compra uma etiqueta dessa. A princípio, ele pode escrever à mão, fica mais amador. Mas ele pode comprar uma balança. Que essa balança vai custar para ele em torno de R$1.000, R$1.000 e pouquinho. Mas ele vai padronizar o processo dele. Então, ele tem que ter isso aqui. E ele pode usar a etiqueta para começar. Ele não precisa personalizar a caixa dele, mandar fazer tudo chique. Ainda não. Não é verdade? Então, você pode dar esse toque para ele, porque é obrigatório. Então, aí, assim, no caso desse meu fornecedor que eu peguei, ele é um fornecedor que tem boas indicações, entendeu? Porque o produto é de qualidade. Porque, assim, você vê, quando eu comecei a vender, os clientes gostaram. Eu fiz uma pesquisa, tudo certinho, porque às vezes você for perguntar para o cliente, a princípio o cliente vai falar, não, tá legal, tá gostoso, mas com as outras pessoas que ele vai comprando e vai conversando, que você vai ter um retorno de que realmente aquele produto tem um retorno real, entendeu? Então as pessoas gostaram do produto, falaram que o produto é bom, que não é um produto cristalizado, que o açaí não é muito forte, que aquele, normalmente, quando ele é puro, ele tem uma textura mais forte, realmente estava cremoso, isso aqui, então gostaram. A única coisa foi isso, que ele não fornecia o peso real do produto. E, assim, é um produtor que já tem anos aqui na nossa região, bastante gente conhece eles, entendeu? Eu até estranhei. E aí, a princípio, que ele pode se adaptar. Então, e a princípio, assim, eu estava fazendo por quanto? 10 litros, eu estava fazendo 10 litros, se o meu pote é de 500 ml, eu vou conseguir fazer 20 potes. Só que aí, quando eu fui fazer no início as primeiras remessas, não deu 20 potes. Deu bem menos.
Aí eu estranhei, eu falei, ué, mas se são 10 litros, por que que não deu? Porque se você for colocar 10 litros dividido por 500 ml, ele vai dar 20 potes. Aí foi onde gerou a minha dúvida, mano. Eu comecei a falar, ó, acho que eu tô preparando errado. Porque se não, se Deu são 10 17 litros, por que que potes, não tá né? dando? 17. Quantos deu? Eu fiz 10 grandes Ah, misturou, né? e 12 pequenos. Eu fiz 10 de 500 e fiz 12 Uhum, de 250. E ainda ficou, acho que em torno de 1 quilo, mais ou menos. uhum. Restante, depois eu fiz mais 2 potes grandes e 3 Ah, pequenos. Porque entendi. eu uso o cupuaçu também. Entendeu? Eu não uso só o açaí puro, eu uso o cupuaçu também. Eu faço potes, tanto potes Casadinho, puro, né? quanto, isso, quanto potes casadinho. Uhum. E é outra dúvida que eu até tinha colocado aqui para mim perguntar para você, na casa da preparação de açaí com cupuaçu e açaí puro. A dúvida é para montar no potinho? O controle de temperatura é o segredo, vai ser o mesmo. Só que o controle de temperatura do cupuaçu vai ser bem menor que do açaí. O cupuaçu vai ser muito mais rápido, tá? Então, É, você vai fazer esse controle inicial mais rápido no cupuaçu do que no açaí. Mas a temperatura é a mesma, é a montagem. Tem muita gente pedindo, eu vou fazer vídeo de montagem, tá? Muita gente pedindo montagem de casadinho, é super fácil. Eu sempre dou a dica de você pegar o copo, você pega o copo e você vira você vira para, vamos supor, você vai colocar o açaí. Aí você vira o copo, aí você coloca. Aí deixa lá, ele tem que estar consistente, ele não pode estar líquido. Você sabe porque você não monta líquido. Ele tem que estar consistente. sim. Botou lá, vou botar o cupuaçu, você vai virar ele, tá? Virou a parte do açaí, vai virar para o cupuaçu. Aí ele não vai descer o açaí, você já vai colocando o cupuaçu, tá? Então você vai colocando metade, metade para ele ficar exatamente meio a meio. É isso que eu estava fazendo, mas eu estava usando uma técnica, que nem eu tenho um divisor, eu tenho um aparelhinho ali que ele é um divisor, é como se fosse Tem gente uma que usa, pazinha. Então, aí eu fazia isso, eu colocava o açaí da forma que você estava falando, metade, como ele é mais consistente do que o cupuaçu, colocava ele na metade, colocava esse divisor e preenchia o outro cupuaçu. lado com o cupuaçu. Aí eu tirava ele, que é como se fosse aquelas pazinhas de Sim. sorvete antigamente que a nossa mãe utilizava para fazer sorvete, colocava no potinho, Aham. colocava no congelador. Depois eu coloco aquilo, aí eu tiro. Ficava na medida correta. Aí agora, os novos que eu fiz um pouco diferente. Eu fiz uma camada de açaí, depois eu coloquei uma camada de cupuaçu, depois eu coloquei metade em cima cupuaçu e metade açaí. É sempre opcional, sempre fala, a gente dá a dica, né? Mas a todo mundo, assim, soa meio grosso, mas não é. Cada um faz da forma que Sim. prefere bem entender, né? Então, tem duas opções, tem camadas de açaí, cupuaçu, e tem o açaí meio a meio. Aí você vê a parte que fica, assim, mais fácil para você montar, mais rápido, porque você está pensando hoje um pouquinho. E quando você estiver vendendo muito? E quando tiver mais É, pontos por aí? Então, você tem que pensar na praticidade. Como vai ser melhor para sim. você? E a questão a questão também que nem entra na questão de preparação. Qual que é a melhor? Quer ver, deixa só um minutinho, deixa eu pegar aqui para você ver. Só um minutinho, tá bom? Para mim. Açaí Makers do YouTube. Bom dia, Amanda, a todos. Wellington, bom dia. Kleber, bom dia. Estou nesse ramo há 3 meses, porém não sei como é a saída de açaí no inverno. Devo me preocupar? Desculpa, tá desviando o foco do assunto. Kleber, a gente pode falar sobre isso. Tem várias possibilidades. Você precisa, aí na sua cidade, na sua região, criar a necessidade do consumidor de consumir seu açaí. Podemos falar mais sobre isso também. Voltei. Aí eu utilizava essa colher, Uhum. a princípio, Para para montar, né? preparação, Tá. para montagem. E aí eu vi lá que você, nos seus vídeos, quando eu fui lá procurar, pesquisar, Uhum. eu vi que você estava utilizando esta Boleador. colher, Uhum. o boleador. Aí fica a minha dúvida, qual no caso que nem você falou, qual que eu deveria padronizar o método Então, de aquela preparação? é Com bem essa? mais em conta, que ela tem um custo-benefício melhor, né? Você viu que você comprou. Essa daí você viu que ela é bem Sim, mais cara. E quando você sim. utiliza ela, dá certo. Quando você põe na mão dos funcionários, eles quebram, normalmente.
Essa bonita que você comprou. Então, por Essa enquanto... aqui. Viu que ela é toda, né? Então, os funcionários quebram. É normal. Então, na mão do funcionário, você põe aquela. Mas como é só você e vai facilitar nesse momento, você pode utilizar essa sua. Mas o que eu sempre falo é que o que vai diferir uma montagem da outra é a escolha da colher de arroz, que eu não sei se você já viu, que eu utilizo também, a colher de arroz ou o boleador. Então, pode ser o boleador ou pode ser a colher de arroz. Mas a forma que você escolhe montar vai mudar a cara do açaí. No potinho, não. No potinho, não, porque você vai colocar, vai dar uma amassadinha nele e vai fechar. Mas se fosse o açaí para vender assim no copo, na tigela, a colher, a forma que você vai colocar com a colher vai remeter a um açaí artesanal. Você vai amassar o açaí, vai tirar e vai colocar ele mais pontudinho, não é? Quando você tira com o boleador, ele vai sair com aquela cara de açaí pronto. Quando você serve ali. Deu para pegar essa diferença? Sim, sim, eu reparei que uma coisa é totalmente diferente, porque aqui ele já sai, no boleador, ele já sai como forma de indústria mesmo. Ah, como se fosse uma bola de sorvete, Isso. você botou ali e tal. Agora, quando você prepara com a colher, é totalmente diferente. Tem uma forma artesanal que você vai pôr no pote, você vai ajeitar o raiz do pote. Com a colher, mas com esse boleador ele fica igual. Só que o outro boleador, ele é mais prático. O outro boleador, você não precisa pegar uma colher para auxiliar, não é? Você tira só com o boleador e você aperta e ele já tem uma pazinha que ele raspa. Assim, e já sai. Bonitinho. Então, para você utilizar, só você é tranquilo. Vai ser show esse boleador aí. Mas quando você tiver funcionários, aí que pega um pouquinho. Os funcionários aqui, por enquanto, somos nós de casa mesmo. Então, vocês tipo assim, têm cuidado. A gente utiliza esse, e aí agora estamos utilizando esse também, porque a gente estava utilizando mais esses aqui, que é o que tem mais aqui em quantidade, e a gente adquiriu o boleador, e estamos utilizando o boleador. Um utiliza o boleador, o outro utiliza a colher para ir preparando e vai adiantando a produção do Show, muito do açaí. Bom. Esse negócio vai crescer, né? Então, é que nem você, assim, as dicas que você deu na hora que eu fui procurar, que eu pesquisei, primeiro, na verdade, quando eu pesquisei já no YouTube, estou inscrito lá no seu canal também, no YouTube, show. já me inscrevi lá. E estou divulgando o pessoal também, eu passo para frente para o pessoal, que você... É a forma de preparo, né? É uma das coisas, assim, principalmente que eu vi lá, assim, é a forma de preparo. E a princípio eu achei que seria assim, que nem quando eu comecei a montar, eu falei, como é princípio, e lá está começando, não tem, foi uma ideia que veio à mente, eu falei, eu vou montar, vou fazer isso, conversei com o dono da academia, a gente conversou, viu o espaço e tudo mais, eu falei, o espaço está aí, se você quiser tentar, você pode tentar. E aí, a princípio, eu achei que não daria um retorno assim já tão repentino. Inclusive, hoje eu já tenho que correr atrás de matéria-prima de novo, porque o que eu abasteci sexta-feira, ontem já foi consumido tudo. Show, muito bom. Uhum. Então, assim, a progressão e o progresso, que nem você já falou nos vídeos, depende muito da sua matéria-prima, da sua preparação, da forma que você faz, dá um diferencial, porque uma pessoa consome, vai passando para outra, passando para outra. Eu, basicamente, do dia que eu comecei, eu tenho clientes lá que já são fiéis. Todo dia que eles vão para lá, academia, eles vão, não, cadê o já açaí, separa o meu, que eu quero o meu, assim, que eu quero o meu, assim, sabe? Então, totalmente, gratificante. É gratificante para a gente que faz, que está revendendo, e é gratificante saber que a gente foi atrás e as dicas que você deu, que você passa para a gente, faz a diferença, entendeu? Show. Por isso mesmo que eu fui atrás de você, procurei você, mandei mensagem. Show, Jonathan. Esse objetivo e você já está também de olho na parte da gestão. Porque o que eu falo é o operacional e a gestão, eles estão juntos. Se a gente cuida só do operacional e não sabe quanto manda de açaí, não sabe o quilo, gente, a sua empresa vai ser uma bagunça, porque você não vai entrar dinheiro, mas quanto vai ficar? Não sei. Então, esse momento é o momento ideal para você fazer exatamente, organizar a sua produção, consequentemente, saber exatamente o custo de tudo, preço de tudo, fazer a precificação correta dos seus produtos.
Em questão de... tem gente que acha que trabalha, não tem que receber, não tem que colocar o Prolabore no cálculo de custo. Não. Coloca seu Prolabore, tá? No seu cálculo. Coloca da galera que está trabalhando com você também. Faça isso, porque senão vai ter um impacto mais para frente. Aí você vai dar um Sim. passo maior, depois você vai ver que não era bem o que você achava que era. Que é uma coisa totalmente diferente porque você não calculava. Então, muita atenção Uhum. quanto a isso e você está agindo bem, de ter dado esse start e ter corrido atrás, né? E tá estudando, porque não é todo mundo que quer estar aqui sentado, né? Anotando coisa como vai fazer no açaí. Tem gente que só quer vender, vender e Sim. pronto. Só venda. E não é. Então. Mas para você, é que nem a gente estava conversando, você falou, tudo para você fazer uma venda, você tem que ter uma qualidade. E precisa de um controle, como tudo na nossa vida, a gente precisa ter um controle. Então você precisa saber o que você gasta, o que você investe, o que está te retornando, Exato. porque tudo impacta lá na frente, porque às vezes, que nem você falou, você fala assim, ah, mas eu investi e cadê o dinheiro? Ou às vezes só fica naquela bola de neve que entra o que Vende. você gasta, entra o que você gasta e você... Aí você fica numa rodinha. Todo dia. É horrível. Verdade. Então você não acaba se perdendo muitas vezes, que nem eu tenho todos os controles, faço meus controles, tanto os controles de compras, que é o Uhum. gasto, e o investimento, no caso nem é gasto, né? É investimento, e o controle das vendas também, de quanto vendeu, o que vendeu, se foi o de 500, se foi o de 250, e aí vai. E aí no demais também tem as pesquisas, já tenho os meus fornecedores, outros fornecedores também, peguei o contato de potes de De açaí, de pote, colher, show. e por aí vai. E, inclusive, agora a gente vai pesquisando, vai aparecendo. Você vai fazendo uma pesquisa aqui, vai fazendo outra pesquisa ali, e é uma das outras perguntas que eu tinha para te fazer aqui. O que Bom, eu devo observar quando eu for comprar o açaí? tá. Primeiro, você está falando na parte prática do açaí ou na questão de segurança alimentar? Qual que é? Em tudo, né? No Tem um geral, vídeo, no tem um geral, que é vídeo que eu importante. gravei, tá? Que eu expliquei detalhadamente, eu vou colocar aí. Mas eu vou fazer aqui um passão para você. Você, primeiro, observa em questão de qualidade, a cremosidade do açaí, tá? A cremosidade, sabor do açaí. A cor também é importante, porque tem gente que põe muito corante, a pessoa toma açaí, a cor fica vermelha, a cor fica a língua fica cor de rosa, fica vermelha. Não sei se você já viu isso, então é bom se atentar a esses quesitos também. Questão de cristalização, tá? É bom você olhar, olha, quando eu faço o controle, mesmo assim continua cristalizado, porque tem dois tipos de açaí, gente, vocês têm que se atentar. Tem o açaí que é distribuído, mas é um açaí de forma artesanal. Esse açaí, o fabricante, ele não passa na produtora, ele só passa no triturador ou no liquidificador, tem esse também. E tem o açaí que é cremoso, que é esse que você utiliza, né, Jonathan? Então, é diferente, nem Sim. todo açaí mix pronto é igual. Na questão de segurança alimentar, procedência, você precisa ter a procedência do produto, o seu fornecedor que tem que ter uma ficha técnica comercial do produto. E quais informações estarão presentes nessa ficha técnica? Informações para alergênicos, ficha, ai, gente, agora, fabricação e validade, que eu acabei de falar, tabela nutricional, ingredientes também devem estar presentes. Então, alergênicos, tabela nutricional, fabricação e validade, procedência da fabricação, onde foi produzido esse produto, onde é essa fábrica, tá? Licença sanitária, é bom você pedir, porque você deve ter. Vários açaí makers aqui, não sei se estão presentes, mas já encontraram um caroço de açaí, por exemplo, na caixa. Mas como assim? Uma caixa com caroço de açaí, se é fabricado aqui em São Paulo, por exemplo? Por quê? Porque o fabricante comprou a barra, né? O fabricante do mix comprou a barra, veio com caroço, em algum momento passou lá no processo da fábrica. Então, tem cliente que já encontrou e falou que era caramujo. Tem cliente que encontrou e falou que era cabelo. Mas caroço parece com cabelo. Jonathan, o caroço do açaí, quando ele é esmagado, ele sai fibras dele. Então, ele passa nas Sim, máquinas e tem sim. fibras. Eu vou colocar a foto, inclusive, se eu lembrar mais tarde, de colocar nos stories. E parece um tufo de cabelo, loiro ou branco.
Acredite. Então, já teve cliente, teve um açaí maker aqui de Goiânia que me mandou recentemente, aconteceu. Comigo já aconteceu em 2014. É raro, mas pode acontecer. Então, imagina, se você, um cliente da academia, toma um açaí e diz, meu Deus, encontrei um cabelo. Aí você pede para ver. E você não tem a licença da fábrica. Você não tem nem de onde saiu esse açaí. Como é que você vai responder isso aí? Me fala. Quando eu encontrei eu mandei para a fábrica. Porque eu tinha comunicação, eu tinha licenças da fábrica. Hoje você não precisa. Mas quando você for fabricante de mix, você vai precisar de análises da fábrica. Você vai precisar de análises físico-químicas e microbiológicas. Não precisa ainda, você é pequenininho, não precisa. Mas quando você fabricar, você vai precisar. Então, são todo esse arsenal, né, de documentos, eles vão resguardar você de futuros problemas, né, de futuros transtornos, porque você está resguardado. Você compra de uma fábrica com procedência, você compra de uma fábrica que a cada lote faz análises nos produtos, tem essas análises, porque é uma exigência da vigilância sanitária também. Isso não é a Amanda que está pedindo, né? Todo mundo que tem RT sabe. Então, é muito importante. A princípio, então, você precisa da licença sanitária e você precisa da ficha técnica comercial. Só isso. Tá, então no caso a licença sanitária e a ficha técnica do produto, né? Isso, porque qualquer problema que possa vir a ter no seu açaí, você está resguardado com documento. Você diz, olha, não, mas eu compro, eu só monto o açaí, mas eu vou entrar em contato com o meu... Não que vá acontecer, mas nós temos que nos preparar, né, gente? A gente não pode estar ali, tá tudo certo, o mundo tá cor de rosa e tudo tá fluindo. E se acontecer um problema? É verdade. E se a própria cliente deixa cair um cabelo no açaí dela e ela diz que saiu da sua fabricação? Pode acontecer também. Também. E outra coisa, Amanda, no caso do preparo, eu estava preparando os potes só com açaí com cupuaçu. Eu não estava colocando complemento. O complemento eu fornecia a parte que é as granolas individuais. Naquela temperatura que você passou para mim no início, de -10 de armazenamento final, ele consegue manter o leite condensado ou leite em pó tranquilo nos potes? Deixa eu lembrar. Ó, a granola, o leite em pó, você pode colocar no dia. No dia. Tem fábricas grandes, inclusive, que deixam, não tem problema nenhum, já congelam com a granolinha. Não tem problema também. Só que cabe você sentir se o seu cliente ali, porque ele é muito, o seu cliente é ali daquele espaço, não é o cliente que está comprando um produto do mercado, né? Tanto que tem fábricas grandes que compram do mercado e já vem com a granola, não é? E são armazenadas em câmaras frias. Então, não tem problema colocar a granola. O leite condensado, sim, você pode colocar, por uma questão até de mais segurança, você pode colocar o leite condensado também, mas teria a opção de colocar fora e vender. Mas você pode colocar porque ele fica armazenado em freezer, né? Então, não tem problema. Mas eu colocaria produtos mais fáceis, como a granola, talvez um mix de castanhas. Eu não colocaria o leite condensado. Não sei, minha sugestão, mas você pode fazer o teste. Tá. Então, é porque no caso da granola, eu não coloco para venda, para refrigerar, porque eu já fiz um teste, e muitas vezes ela começa a ficar murcha, mole ou fica murcha. E aí, na hora de consumir, fica ruim, né? O cliente vir consumir e tá daquela forma. E vamos lá, aqui tá outras perguntas que eu fiz aqui. Como devo fazer meu planejamento e por onde eu devo começar? Tá, planejamento. Quando nós falamos em planejamento para quem está iniciando, eu falo no business plan, que é o plano de negócios. Tá? E antes de você fazer o plano de negócios, primeiro você faz o plano de negócios, depois você faz um plano de ação. Tá? Isso demanda, na verdade, uma análise, demanda um estudo, mas você pode começar com o que você tem hoje. Tem um post aqui que fala da análise SWOT. Análise SWOT. É uma ferramenta ou fofa. Eu inicio o curso, meu negócio de açaí blindado, não sei se você sabe, mas eu vendo curso de açaí, tá? Então já se prepare para entrar na próxima turma, tá? Se prepare.
Então, Tá tem um curso de bom. açaí. E a primeira atividade do curso, do meu negócio de açaí blindado, é a ferramenta de planejamento estratégico, que é a análise SWOT. Meus alunos aqui sabem. E a análise SWOT, ela vai nortear. Ela vai nortear. Por quê? É a fofa. Você vai analisar os fatores internos. Parece bobo, mas não é. Você analisa os fatores internos e externos do seu negócio. Os internos, você tem controle, né? Os internos estão ali, equivalentes ao seu negócio, você tem como controlá-los. Agora, os externos, você não tem como controlar. Exemplo, alguém previa uma pandemia? Alguém previa que o comércio ia fechar, né? Tem gente que vende o almoço para pagar o jantar, não é verdade? Muitas pessoas estavam pagando dívidas. Então, assim, quem ia prever essa situação? Com a análise SWOT, você tem como se preparar para a situação que é externa, que você não vai ter controle, e minimizar o impacto que essa situação vai causar. Pode causar no seu negócio, consequentemente na sua vida. Então, é igual o planejamento financeiro, né? Que esses grandes players falam que nós temos que ter uma reserva de emergência, porque tem fatores externos que podem acontecer que você não tem controle. Alguém pode bater o carro, pode ter acidente, pode ter qualquer outra coisa. Não é verdade? Você não tem que estar preparado? Da mesma forma é o nosso negócio. Nós temos que identificar, analisar esses pontos. Tem muitos empreendedores que não colocam isso físico, mas fazem na cabeça. Mas tem um problema de fazer na cabeça, porque você pode esquecer, você acorda, a sua cabeça é um turbilhão de coisas. Então, eu mesma não consigo. Se eu não colocar no papel aquilo, inclusive a minha programação do dia. Inclusive a minha programação do dia, eu não sei você, mas eu não consigo pontuar tudo na minha cabeça sem esquecer, sabe? Não conseguindo esquecer nada. Eu tenho que pôr no papel, vou lá, cheque, cheque, cheque. Por quê? Porque eu não consigo, e é a minha forma. Então, da mesma forma, é a nossa empresa. Então, quando você fizer a sua análise SWOT, a sua fofa, que está aqui no feed, você vai fazer o quê? Você vai pontuar seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas fraquezas, as ameaças. Você vai fazer isso, tá? Você vai fazer isso e você vai conseguir, dessa forma, minimizar o impacto de uma situação, um fator externo que você não tem controle no seu negócio. Então, é muito legal. Tá ok, então. E deixa eu ver aqui outra Você coisa. pode anotar, é fofa. Forças, Eu anotei fraquezas, aqui, análise SWOT, né? oportunidades e ameaças. Desculpa, Tá? não É a travou fofa aqui, que é a não análise entendi. SWOT. Análise SWOT é a Ah, tá mesma bom, coisa que fofa. Análise fofa. tá bom, Forças, tá bom. fraquezas, oportunidades e ameaças. Ah, então vamos lá. Fraquezas, Isso. E oportunidades, ameaças. Aí você vai ameaças. olhar no feed, tá? Você vai no feed e eu escrevi lá como você tem que fazer, bem simples, e você já começa. Então, você começa a fazer seu planejamento por ali. Depois, você vai com passo a passo. Você vai calcular todos os seus custos. Você vai pontuar. Você vai pontuar todos os seus custos fixos, seus custos variáveis. Porque aí vai ser uma segunda etapa, que por mais que você já tenha feito a sua precificação, você vai confirmar se é isso mesmo. Como? Assistindo a live Pesagem de Açaí Complementos e como calcular o preço de venda do meu açaí no YouTube. A live está bem extensa. Aí, então, você vai colocar lá no 2.0, no acelerado, e vai assistir acelerado. E vai lá no canal do Telegram, e lá tem um resumo de precificação. Porque tem fórmulas. Lembrando, Jonathan, que nesse momento você vai ter esse trabalho. Mas quando você estiver no meu negócio de açaí blindado, você vai ter planilhas que você não precisa se preocupar. Tá? Então, você vai vai aprender a botar tudo na planilha e aquela planilha vai te dar o resultado. Inclusive, de análise dos seus concorrentes, inclusive, simulação de quanto você pode aumentar ou não o seu açaí e quanto vai te dar de lucratividade. Tá? Então, esse trabalho manual é só no início. Depois, melhora. Tá bom. Certo, joia. E a questão do peso, peso por pesagem, que nem você falou para mim aqui no início, você falou, você tem que calcular quanto sai o litro e o peso do seu açaí. E baseado nisso, eu consigo fazer um cálculo de quanto que eu
posso cobrar, ou quanto que eu devo cobrar em cima do... Isso, você vai ter que padronizar a forma que você vai mandar o seu açaí. Ó, por mais que você coloca quanto a granola? Em camadas ou você coloca a parte? É a parte, não é? A granola, eu padronizei ela à parte. Eu tenho um dosador, que eu padronizei ela e coloco ela nas embalagens. Tudo certinho, tudo padronizado. Então, você vai ver quanto você coloca, você vai pesar quanto vai nesse dosador, vai pesar e vai anotar. Então, quantos saquinhos a sua granola de 1 quilo ou fardo de 25, quanto você está comprando, vai render. Então, quantas você consegue fazer e quanto você coloca o preço de venda. Tá? Então, dessa forma, Certo. você vai calcular o seu CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que é o que a internet toda também já está falando hoje. Só que o que eu falo é que não é só o CMV. Você tem que calcular o seu CMV com os outros custos operacionais, porque dessa forma, você vai encontrar seu preço de venda. O que muita gente faz é só calcular o CMV. Calcula o CMV e multiplica. Tá errado. Que adianta você calcular o CMV certinho, mas você multiplica no final. Uai, e o imposto? E a luz que você, e a água que você gasta nessa casa? E o seu trabalho? E o trabalho de quem trabalha com você, onde é que entra? Sabe? Mas as pessoas não fazem isso. Então, o ideal é você fazer, pontua tudo, custos fixos, custos variáveis, CMV, CMO, né? CMO é o custo mão de obra, né? Você não está pagando, mas você trabalha. E se você trabalha, você tem que receber seu prolabore. Porque você tira dinheiro da empresa, não é? Provavelmente, quem trabalha, tira. Tem que tirar. Só que o que você Claro. tira tem que estar como? Tem que estar ali como um recebimento. Isso é o prolabore. Amanda, mas eu quero receber 3 mil. Tá. A empresa tem como te pagar 3 mil nesse momento? Não. Então tá. Então você não vai tirar 3 mil, mas você vai tirar 800? Você vai tirar 1.000? Vamos supor que você tire 1.000. Esses 1.000, ele tem que entrar no seu cálculo para o seu preço de venda. A entrega que você vai fazer também tem que estar calculada. Você tem a gasolina que você demanda, não é? Você usa gasolina para levar até lá. Isso também você tem que calcular. Nada vai ter que sair de graça, porque não é de graça. Ninguém banca pra gente, é a gente que banca. Tá? Então isso tem que estar lá. Tá bom. Certinho. A maior parte era essa que você Galera do YouTube. E da próxima vez estou aí, eu sou o próximo integrante aí do curso. Já tem muita atividade, né, Jonathan? Aí para você fazer. Tem bastante. Aí agora é Jonathan, tirar tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tem muita atividade aí já para você fazer, né? Tem bastante. Agora já deu uma clareada para bastante coisas para a gente tomar um rumo certo agora. Isso, já tem muita coisa. Então, show. Aí você vai, agiliza, vai acompanhando e simples. Faça o seu planejamento, começa pela SWOT, depois você vai pontuar seus custos fixos, variáveis, para poder sentar e fazer com clareza o seu plano de negócios, porque você está começando, então está tudo muito melhor. Né? Você está começando, então, para você não incorrer em erro, perder dinheiro, por não calcular seus produtos da forma correta. Então, esse básico você já começa, que você já tenha as ferramentas necessárias, né? Para poder fazer isso. Sim. Inclusive, a intenção também é que nem onde eu estava assistindo sua live, que você estava falando com o rapaz, a questão de cupons, que futuramente eu vou estar utilizando também, eu vou usar para o meu produto, para disponibilizar também a questão de delivery, né? iFood, etc. E aí a live de ontem também foi show de bola a respeito disso. Ai, que bom. Você entendeu que tem que colocar ele no cálculo, né? Colocando ele no cálculo, tá tranquilo. Aí você vira ali, você tá na plataforma direto com o seu cupom, mas tá calculado. Mas o que muita gente faz é coloca ali e não calcula. E aí fica tomando prejuízo. E você entrar com preço errado numa plataforma de marketplace é só uma questão de tempo para quebrar. Não tem como. É caro. É caro. Então tem que entrar preparado. Tá certo, Amanda. Fechou? Eu agradeço por já. E a gente vai se falando, vamos acompanhando aí. Tô aí junto. Fechou, Jonathan. Muito obrigada por ter participado, por ter trazido, né, todas essas questões aqui que às vezes você acha que é uma bobeira, mas não é.
Nossa, Sim. ajuda outras pessoas que estão começando ou que querem saber como é que funciona. Muito obrigada, viu, por ter trazido. E a gente Eu que vai se agradeço a falando. oportunidade, Amanda. Que eu espero também que, da mesma forma que eu tinha, ainda tem algumas dúvidas e questões que nem você explicou para mim que tem que fazer, como proceder. Espero que tenha ajudado também o pessoal que está aí acompanhando você na live aí. E futuramente, quem quiser participar com você, se inscreva também, que é Sim, muito vale a bom. pena, exatamente. Muito bom. Show, Jonathan. Tá Muito bom? obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, Gratidão. tchau, Bom tchau. dia, boa semana. Açaí Tchau. Maker, só para encerrar aqui, deixa eu tirar aqui o Jonathan. Ó, quem quiser participar, tem alguns. Alexandre Oliveira, aqui do YouTube. Alexandre, estou inscrito na data de hoje para falar com você. Alexandre, como é que funciona? Hoje não tinha ninguém. Como é que funciona o agendamento? Você se inscreveu. Essa semana ainda a gente vai entrar em contato com quem se inscreveu para agendar a data. Então você escolhe, eu posso segunda, terça, quarta, quinta, e a gente vai agendar. Então pode ser para a semana que vem, pode ser para a próxima. O importante é você se programar. Quando nós entrarmos em contato com você, ou eu, ou alguém da equipe vai entrar, tá bom? Pra gente conversar na live. E você já agenda, coloca suas dúvidas, marca na agenda exatamente o dia que você vai participar e vem comigo. Fechou, Açaí Makers? Então, um abraço para todo mundo. E a gente se encontra amanhã aqui novamente nos stories. Açaí Makers do YouTube. Venham pro Instagram também. Fechou? Um abraço, gente. Tchau, tchau.